Gente, vamos pedir para o Parra colocar aí a imagem da expulsão do Rafael aos 4 minutos, para a gente tirar a teima aqui. Eu fiquei na dúvida se encostou. É que aqui nessa imagem é que não vai dar mesmo. Mas na hora que eles puseram o VAR em ação, era a transmissão da Prime Video, não é isso? Isso. Eu vi, mostraram de uns 3 ângulos diferentes. Em nenhum deles eu vejo o toque. Mas ninguém na transmissão pôs em dúvida a existência do toque. Aí eu fiquei inseguro comigo mesmo. O que me deu segurança agora foi uma rinha de... Mas essa câmera está muito longe, né? Uma câmera de frente que dá para ver melhor, que não teve que não dá a impressão de não ter tido o toque, né? Mas eu vi muita gente aqui nos comentários, Juca, colocando essa questão. Até o Rei de Miranda mandou aqui, ó, o São Paulo foi operado. E aí, PVC? Eu também não vejo o toque. Na hora que eu vi a jogada, não vi o toque. Mas o que eu acho, eu não consigo ver. Já estava começando o jogo aqui no Allianz Parque. Então, eu não consigo... Então, vocês podem me corrigir à vontade. Eu não consigo ver o Rafael indignado por não ter o toque, entendeu? PVC, você sabe o que está acontecendo muito? O jogador mais tranquilo passa a confiar no VAR. Aí diz, você vai ver no VAR? Você vai ver que eu não toquei. E fica na dele. Aí o VAR vem e diz... Ele está fazendo um não aqui. Ele está fazendo um não, eu vi ele fazendo um não e fazendo assim. Não estava... Bom, às vezes porque ele agora espera que todo mundo, quando tem erro de arbitragem, vai que nem o Abel, né? Fique alucinado, gritando com as pessoas. A gente toma que o comportamento tem que ser não civilizado, né? Se a gente coloca na conta de quem? Protesto válido, Juca. Validíssimo. Mas a gente coloca na conta de quem, Juca? Do Rafael, do Crespo, do árbitro ou do Jandrei, essa eliminação do São Paulo? Então... o Jandrei falhou no gol. E depois teve 2 saídas enlouquecidas do gol para repor uma bola e para salvar outra. Mas agora que o Marrinha disse também não ter visto a falta do Rafael, eu fui rever meu texto no blog para acrescentar em tempo. Não vi o toque no Rafael e vi uma porção de comentários de gente dizendo não teve falta, não é possível que você não faça referência a isso. Então eu acho que a arbitragem tem grande peso. Justo. Porque o São Paulo ficou com 10 jogadores aos 3 minutos. Sem o goleiro titular. E o Jandrei saltou todas para o mesmo lado, né? Nos pênaltis, perdeu o pênalti. e agora, também, assim... Dito, o Juca tem absoluta razão sobre o árbitro, mas assim, o São Paulo bater 3 pênaltis e errar os 3 é um pouco demais, né? De doer, né? É um pouco demais. Lembrou aquele Brasil e Paraguai, não lembrou? Foi. 2011, Copa América. Mas aí, PVC, a gente tem que colocar mais destaque para essa eliminação do São Paulo, pensando que é para um time que até a última rodada estava com risco de cair para a Série C. Não, eu acho que o Atlético ainda vai subir. Na rodada anterior ele estava 5 pontos abaixo da Chapecoense, que era a 4ª colocada. Eu diria como plagiando o Crespo, ainda bem que não é todo dia contra o adversário rubro-negro. Só que domingo é. Gente, muito obrigada. Sério, foi muito gostoso fazer esse programa com vocês, porque 1h e vocês estão aqui com a gente. Obrigada demais, nem sei como agradecer. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo tinha vantagem, venceu no Morumbi por 2-1, foi para a Arena da Baixada e logo no início do jogo, Rafael expulso, tudo muda. Confesso que eu não vi esse jogo, porque eu estava fazendo o jogo do Flamengo, mas o Flávio transmitiu esse jogo aqui pela Jovem Pan, né, Flávio? E como é que foi o jogo? E a pergunta que eu te faço, primeiro, né, o lance polêmico do jogo, né? Os São Paulinos estão muito irritados com esse lance. Se a gente tiver o lance aí, né, PH, para mostrar, tá aí na tela já, para você que nos acompanha agora com imagens no YouTube. A expulsão do Rafael, logo ali com 3 minutos de jogo. São Paulo jogou toda a partida, né, com 1 a menos e com o Jandrei no gol.
Flávio, para você, a expulsão foi justa e como é que foi o jogo depois disso? Não, a expulsão não foi justa. Eu não vi toque. Pode ser que amanhã pareça uma imagem. Do que eu vi, não vi nenhum toque. Ou seja, a expulsão foi injusta. Não consigo ver. Olhem vocês aí, eu não consigo ver. Pode ter acontecido, mas eu realmente não consigo ver em nenhum momento. E aí vai ter ângulo de todo lado. Não dá pra gente ver esse toque. Não sei de onde ele tirou esse toque. Não vi. Repito, pode até aparecer alguma outra. E nesse caso, claro que o São Paulo foi prejudicado. A partir daí, o São Paulo abdicou do jogo. Só que o primeiro tempo foi uma das coisas mais vexatórias, vergonhosas que eu vi na minha vida. Foi um jogo. Ele foi uma ofensa ao futebol. Das duas partes, foi uma ofensa ao futebol. Isso que você está vendo aí, esse bolo em volta, foi o tempo inteiro isso. Uma ofensa ao futebol, uma coisa vergonhosa. Uma das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol, e olha que tem jogo ruim aqui, hein? Mas foi uma vergonha pro futebol por esse tempo. Não existiu, foi uma coisa horrorosa. No segundo tempo, o Atlético começou a acreditar mais, saiu mais pro jogo, fez o gol. O São Paulo tinha muita dificuldade de reagir, porque estava com um homem a menos e tal. E não é que o São Paulo tem um elenco espetacular. Foram pros pênaltis, e nos pênaltis acontece de tudo, né? Eu só não entendi, realmente confesso a você que o Jandrei, ele sabe que ele não é querido pela torcida do São Paulo. Eu não sei porque que ele resolveu bater um pênalti que não seria decisivo se ele marcasse, mas seria decisivo se ele perdesse. Isso é um risco, sabe, muito grande para ele fazer isso. Eu não vou discutir, o cara tem... olha. Pode ter acontecido o toque, mas eu não consigo ver. Se vocês viram... Tem outro ângulo que eu vi, que é o ângulo oposto a esse. Do outro lado, né? E pra mim também não teve, eu não vi também esse toque. Não dá pra ver, eu não vi nada. Enfim, mas se houve o toque, aí tudo bem. Se não houve, não tem o que marcar. Então o Jandrei, ele resolve por um risco absolutamente desnecessário e perde o pênalti. A eliminação do São Paulo foi uma surpresa. O São Paulo tinha conseguido um resultado apertado aqui, mas venceu. O Atlético jogou com o time reserva, porque ele priorizou a Série B. Então o São Paulo perdeu no time de Série B jogando com o time reserva. Mas teve esse problema que muda a cara do jogo. Não é que o São Paulo... Assim, se você tem um técnico espetacular... O Rubens Minelli, por exemplo, cansei de ver, o Piperno, por certo, viu também. Quando ficava com 10, ele fazia coisa... O Luxemburgo fazia coisa assim que, ele conseguia igualar o jogo. Aí o Crespo... Libertadores que o Botafogo ganhou ano passado. Exatamente. Com minuto. O Crespo, ele tem essas limitações. Ele faz o dia a dia, faz a rotina. Não conseguiu equilibrar o jogo. Também não tem tanto material humano assim. E aí o São Paulo ficou se defendendo e acabou perdendo. Agora, dentro daquilo que o Bruno falou, para o São Paulo, eu não acho que seja um problema ser eliminado. Não sei pela grana, mas para o São Paulo ficar livre de uma das competições é um bom negócio. Vamos ver aí. Vocês estão conseguindo ver aí? Tem essa imagem, mas aí tá meio distorcida também, né? Porque por causa do zoom, eu não consigo. Não dá pra ir. Certeza a gente não tem. Certeza não dá pra ter. Se alguém tem, eu não consigo ter. O jogador já deu uma passada, levanta a outra perna. Ele passa na perna do Rafael, e aí ele levanta a outra perna e vai. Nesse lance aí tá meio distorcido também. Teoricamente, a perna direita bateria na perna do... A primeira passou, né? A perna direita dele, que tá mais para trás, teria batido na canela do Rafael ou coisa do tipo. Mas eu não consigo ver esse toque. Mas a dúvida que fica também, que eu te pergunto, é o seguinte. Vamos supor que tenha a confirmação do toque. Aí seria para vermelho mesmo. Aí seria para vermelho. Não teria o amarelo ali, não. Porque você acha que era o último homem mesmo. Ele estava fora da área, ele ia fazer o gol. Ele perde a passada, ele perde a bola quando ele cai. Mas a bola estava sob total domínio dele, ele cortaria. O gol estava aberto para ele, né? Teria que caprichar muito para não fazer o gol. Então a expulsão, se houve o toque, foi correta. Mas é que eu não consigo ver o toque. Realmente, nessa imagem aí, realmente é difícil. A gente viu várias, né? Você não consegue ver. O que não quer dizer que não teve. De repente aparece né? E se teve o toque, tudo que a gente falou vai por terra. Bruno Prado, esse lance da expulsão do goleiro Rafael, você tem a mesma visão que a gente ou vai por outro lado, Bruno? Não, até agora eu não vi nenhuma imagem que mostrou o toque do Rafael no Viveiros. Então, o que eu vi de imagem até agora não justifica a expulsão. Que sem o VAR era um lance que seria bem normal expulsar. Com o VAR,
Aí você tem essa possibilidade de analisar dessa maneira, de olhar mais próximo, de rever. E até agora eu não consegui ver um toque do Rafael no Eu acho que o VAR concordou com a marcação. Sim. Ele não chama, né? O VAR concordou com a marcação. O pessoal do VAR viu o toque também. E o Rafael acabou expulso, claro que isso muda bastante o jogo, mas no mata-mata tem alguns detalhes, né? O São Paulo, ele toma um gol aqui no Morumbi no finalzinho. Ali ele deixou o Atlético vivo, né? Tava 2-0, São Paulo teve a chance de matar o confronto no Morumbi, não matou, toma um gol no fim ainda, fica uma diferença de um gol. E uma diferença de um gol, assim, perder de um na Arena da Baixada pro Atlético, mesmo o Atlético na Série B, não é nada fora do normal. E ainda mais, você fica pendurado por uma circunstância como essa que pode acontecer. Você perde um jogador expulso, acontece num jogo pode acontecer um monte de coisa. E o São Paulo, acho que aqui no Morumbi, se falar do time, né, eu acho que o grande erro do time, o grande pecado foi não liquidar a classificação aqui. São Paulo teve chance de matar aqui e deixou o confronto aberto lá. E quando está aberto, as circunstâncias podem ir para o outro lado. Perder de 1-0 na Arena não é nada fora do normal. O Atlético largou o jogo, né? Ele foi o time reserva. Ele largou a competição. Ficou claro que a prioridade foi até uma conversa do Petralha com o Helmo. Vamos tentar subir. O Atlético está no meio da tabela. Claro, vamos tentar subir. 2 anos do Atlético Paranaense com a estrutura que tem na Série B é um negócio terrível. Então, para ele subir, era fundamental, né? Com o agravante que o Curitiba pode subir, sim. Exatamente. Tem segundo lugar. E só um detalhe sobre essa questão do VAR também, né? Flávio e Bruno Pipeno. O VAR pode ter entendido o seguinte: como nós não temos uma imagem conclusiva, segue a decisão do campo. Ok, que é o correto. Também isso Que é o correto. E mas, que nem sempre acontece, né? Às vezes, mesmo não tendo a imagem conclusiva, o VAR se mete, né? Então, aí é o correto. Se o cara tem uma convicção, ou eles têm alguma imagem que a gente não tem. Às vezes acontece. A histórica expulsão do Júnior Baiano, lembra na Copa de 98? Pênalti. Que absurdo, ladrão, não sei o que, no fim tinha pênalti. Era uma imagem dele puxando a camisa do jogador da Noruega. Às vezes acontece, mas eu estou dizendo, eu estou julgando pelo que eu não vi. Suécia, uma TV sueca que tinha só ali. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não vi pênalti. Nós vimos milhões de vezes na transmissão, vimos agora, eu não vi. Se aparecer. Vamos aguardar se até amanhã surge essa imagem, né? Fábio Piperno, fale sobre o lance, a sua visão também, já emenda falando desse São Paulo e se é um banho de água fria, pensando na sequência do São Paulo, porque se imaginava, né? O São Paulo, o Bruno pode me ajudar, mas eram 5 jogos, 5 vitórias seguidas. 5 vitórias seguidas do São Paulo com o Hernan Crespo antes dessa derrota de hoje. É para dar uma baixada de bola, Piperno? É um revés aí para Crespo Mania. O Crespo começou muito bem, fez mudanças importantes no time, os resultados apareceram, tudo certo. O torcedor estava eufórico. Eu acho que o torcedor ficar eufórico, ele está no direito dele. Mas ok, isso não pode extravasar de uma forma que acabe causando uma impressão de que o São Paulo é aquilo que de fato não é. Veja. Acho que o São Paulo tem que trabalhar muito e eu acho que essa derrota pode, inclusive, de certa forma, até ajudar o São Paulo na próxima, na Copa Libertadores. Porque eu disse na semana passada que eu lamentava muito a vitória do São Paulo por 2-1, porque o São Paulo perdeu a oportunidade com aquele placar de economizar uma data. O São Paulo teve a condição de fazer 3-0. São Paulo faz 3-0 no jogo de ida. São Paulo teria viajado hoje para Curitiba, podendo poupar alguns jogadores, né? Preservando esse time para o Campeonato Brasileiro, no qual São Paulo também faz uma campanha importante de recuperação, e seguir a vida para a Libertadores. Só que como o São Paulo ganhou só por 2-1, temos que defender o resultado em Curitiba. Aí acontece, né, uma contingência aí como essa, enfim, do pênalti. Expulsão. E confesso, eu também não consegui identificar ainda a infração do goleiro de São Paulo. Mas é algo que acontece em um jogo de futebol. E como é um jogo eliminatório, o São Paulo vai ter que assimilar essa surpresa da eliminação para um time que está em 13º lugar na Série B. Aliás, quando o Diniz era técnico do Atlético Paranaense,
O Atlético também eliminou o São Paulo, né? De uma Copa do Brasil. De uma Copa do São Paulo, de uma Copa do Brasil, quando o Atlético estava muito mal. Se o Atlético hoje é um time de Série B, aquele era um Atlético em zona de rebaixamento. Pertinho dela. Pois é, e o São Paulo cai na Copa do Brasil, e assim como Flamengo e Palmeiras, o foco agora na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No caso do São Paulo, fica numa situação mais difícil, claro, né, visando o brasileiro, e vai pro tudo ou nada, imagino eu, na Libertadores, né, Bruno? Já é jogo semana que vem. Semana que vem contra o Atlético Semana que vem lá em Medellín. Jogo na Colômbia, não é um jogo fácil. Nada da batatinha lá. É um jogo difícil. Então, já tem um jogo importante. E aí, no caso, fazendo o primeiro jogo fora, é importante, como o São Paulo não matou o Atlético aqui, é importante não voltar sem chance de lá. Voltar de lá com resultado para jogar vivo no Morumbi. O Atlético Nacional, na fase de grupos, caiu num grupo difícil e ganhou todas em Medellín. Ganhou do Inter, ganhou do Bahia, ganhou do Nacional do Uruguai. Eles venceram as 3 lá em Medellín. Então é importante para o São Paulo trazer um bom resultado de lá para decidir em casa. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. É inexplicável os 3 primeiros jogadores a baterem o pênalti. É óbvio que a gente vai analisar tudo que é o contexto do jogo, o jogo condicionado pela arbitragem desde o começo e não só com a expulsão, com critérios mal estabelecidos para as duas equipes. A arbitragem péssima, VAR péssimo, tudo errado para o São Paulo hoje. Agora, os pênaltis também a gente deve analisar friamente. O Jandrei, nos pênaltis que tentou defender, caiu os 3 para o mesmo lado. E os 3 que bateram, inclusive ele, bateram muito mal. Decisão errada, na minha opinião. Aí eu não sei se a decisão é do treinador, se eles lá que se definem quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que seria o quinto, mas decisões erradas. Mas repito o que eu falei já anteriormente. Hoje não é dia de ter entrevista. O Marcos Antônio está dando entrevista, ele não deveria estar aí agora. Ele não deveria estar aí agora. O treinador de São Paulo, Hernan Crespo, ele não tem que falar hoje. Ele não tem que dar entrevista. Ele não tem que estar ali. O Marcos Antônio não tem que estar ali. O presidente do São Paulo, o Belmonte, o Rui Costa, o Chapecó, não sei quem. Alguém tem que ir lá hoje à imprensa e falar o que deve ser falado. Descer a porrada nessa merda que é a arbitragem no Brasil. Na comissão de arbitragem da CBF. Na CBF. O São Paulo, mais uma vez, é assaltado. O São Paulo, mais uma vez, é roubado em decisão. Foi no Paulista, agora, mais uma vez prejudicado. Isso vale muito dinheiro. Uma passagem de fase vale muito dinheiro. Certo? Então, é o presidente que tem que estar ali hoje. Eu vou me decepcionar muito se o Crespo for dar uma entrevista hoje ou algum jogador falar hoje. Muito bem, Ricardo Senna, vamos para o nosso pré-jogo. São Paulo eliminado na Copa do Brasil. O Atlético, claro, comemora. São Paulo faltou bola, reclamações vão acontecer, mas cai muito cedo na Copa do Brasil, Ricardão. Pois é, Fernandão, Renan, torcedores aí que estão conosco aqui na nossa live, né? Aliás, obrigado a todos que ficaram aqui conosco. É muito difícil, né, a gente querer ter racionalidade nessa hora, mas aí a gente tenta respirar um pouco mais fundo, pensar em todos os pontos aí que levaram a essa eliminação do São Paulo para um time da Série B, né? Acho que vale a gente comentar que desde o começo, desde o jogo de ida, né, São Paulo que não fez um jogo ruim no Morumbi, não soube fazer um placar mais amplo para ir mais tranquilo para o jogo de hoje. Toma um gol lá no fim do jogo que, entre outros, teve culpa de Jandrei, de Enzo Dias, de defesa ali, que vacilou em tomar um gol de um time da Série B no jogo de ida no Morumbi. Então já começou ali a coisa errada. São Paulo entrou mais frio, estava disperso e tal, achou que ia eliminar fácil ali o time do Atlético, talvez, e em casa não soube fazer um placar maior. Beleza, capítulo 1. Agora para o jogo de hoje, a gente tem que falar de todos os pontos, né?
tanto da arbitragem como a parte que cabe a jogadores e também ao Crespo, que teve erro aí também, né, na minha opinião, né, e a gente vai comentar um pouquinho aqui, daqui a pouco tem um pós-jogo com o Léo e com o Matheus. Na minha visão, eu acho que teve o seguinte, a arbitragem, principal ponto do jogo de hoje, que ajudou muito esse placar, ajudou muito o Atlético passar, e eu falei algumas vezes aqui, me lembrando de São Paulo e Vélez no Morumbi 94. A sensação é a mesma, sabe? Faltas pequenas sendo alteradas, critérios valendo só para um lado e não para o outro, cartões que eram para ser dados para os dois times ali, davam só para um. Então esse árbitro aí teve um comportamento muito estranho no jogo de hoje, né? Que é o máximo que eu posso falar aqui hoje. Mas assim, teve um comportamento muito estranho. Então desde o início do jogo, dando um amarelo exagerado pro Bobadilha. Então a arbitragem tem muito aí nesse resultado do jogo de hoje. Beleza, isso é um ponto. Acho que a gente ainda vai discutir isso por muito tempo. No time do São Paulo, eu acho que assim, muitos jogadores foram guerreiros, jogando desde o começo do jogo com um a menos, tendo que correr por 2 ali. Cara, não dá nem pra falar que os caras não correram, que não deram a vida, que não deram sangue, seria muito injusto dizer. Agora teve algumas falhas aí. Pra mim, teve uma questão aí do Crespo, que acho que nas alterações, quando ele tira a principal válvula de escape do time do São Paulo, que era o Ferreirinha, você mata qualquer tipo de contra-ataque ou de esperança de saída para o ataque do time do São Paulo. Naquele momento, o Renan tinha falado, a gente estava conversando aqui em off também com o Fernando e tudo, que talvez fosse o caso de tirar o Luciano e deixar o Ferreirinha, que estava conseguindo fazer aquela preocupação, mesmo que pequena, para a zaga do Atlético, porque o Atlético não levava perigo para o São Paulo. O Atlético tinha superioridade numérica, mas não levava perigo. E aí o São Paulo não conseguia sair para o ataque. A partir daquela substituição, o São Paulo ficou totalmente acuado no campo de defesa e chamou o Atlético para cima. Então tudo que o Atlético não fez no jogo inteiro, passou a fazer a partir daquela substituição. Para mim o Crespo errou ali, né? E aí é o que eu sempre falo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você tomar soco no corner ali, uma hora vai entrar um soco e você vai tomar o nocaute. E foi o que aconteceu. Num lance ali a bola desvia, tudo bem, mas o Jandrei também, né? A gente não tem aquela plena confiança, toma o gol. E aí o São Paulo não teve nem força, não teve nem condição de tentar ir pro ataque, porque não tinha como, não tinha quantidade numérica e não tinha uma peça para fazer isso. O São Paulo ficou acuado até o fim do jogo e tentou sobreviver até levar para os pênaltis. E aí nos pênaltis, um pouco do que já foi falado, que eu não vou ser redundante. As escolhas, eu não sei se esses jogadores são os melhores para bater pênalti, pelo que mostraram aqui não, né? E ainda vai o Jandrei para bater um pênalti, para coroar talvez até um momento que eu acho que todo torcedor são paulino vai personificar no Jandrei essa derrota de hoje, embora eu acho que tenha todos esses agentes de culpa aí. A arbitragem, a alteração do Crespo, que não foi feliz, eu acho, e o Jandrei também, acaba sendo um dos personagens dessa derrota, né? Então até, Renan, eu queria que você complementasse um pouquinho para a gente poder fazer mais uma análise com o Fernando aqui também, sem aquele calor da narração do jogo, podendo comentar, né, Renan? Que daria para acrescentar? Porque hoje agora a gente fica aqui nos minutos finais do jogo putos por conta dos pênaltis do jeito que foram batidos, mas também teve todos esses pontos de arbitragem, alterações e o São Paulo chamar o Atlético, né? Foi agora analisando de uma forma mais fria, mas cena não menos revoltado, cara. Porque uma partida de futebol hoje, a intensidade que é jogada uma partida de futebol hoje, você tá com um jogador a menos desde os 5 minutos de jogo, né? Então tudo que foi preparado, eu não lembro se o Rodriguinho tocou na bola, por exemplo. Nem encostou. Nem encostou na bola. Então tudo que foi preparado, tudo que foi trabalhado, tantas horas de sacrifício, mostrando vídeo, e com preleção, e com isso e aquilo, é jogado no lixo, mas não por... os caras saíram cara a cara, eu tive que matar a jogada. Não foi isso, cara. Não foi isso. Eu tô falando muito agora, Senna. Você me desculpa, cara,
ser repetitivo, mas eu tô falando agora como um ex-jogador de futebol, cara. Eu estaria revoltado agora no vestiário, entendeu? Hoje é caso de um elenco que eu joguei no São Paulo, cara, de ter muita confusão no vestiário, cara, de dar muito problema no vestiário, de nem eu querer sair pra pegar o juiz dentro do vestiário dele, cara. É um negócio, assim, absurdo que aconteceu hoje. Esse negócio é muito relevante, a gente não pode esquecer isso daí. Isso passa muito pela diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo tem que bater pesado nisso, cara. Tem que bater pesado nisso. Não pode passar despercebido uma situação dessa, mais uma vez, certo? Com relação... Ficaria claro que o São Paulo sofreria uma pressão em algum momento do jogo. Na minha opinião, até demorou para sofrer. O primeiro tempo foi até tranquilo. O São Paulo sofreu pouquíssimo. Não teve quase chance nenhuma de jogo. Quando o juiz mais uma vez erra e dá 10 minutos de acréscimo, aí que começou, sem muita organização, mas um pouco de pressão. Bolas paradas, escanteio, falta lateral, cruzamentos, mas nada muito criativo, nada com muita organização por parte do Atlético. No segundo tempo muda. Quando o treinador deles faz a alteração, tira o lateral esquerdo, né, que tá jogando lateral esquerdo, me lembra o nome dele, Fernandão? Pra colocar o Leozinho, o Derek, pra colocar o Leozinho, né? Aí passa lá o Mendonça pro lado de lá, aí eles ficam muito mais ofensivos e organizados, aí de uma forma mais organizada. E pressiona o São Paulo. O São Paulo não consegue ter o mesmo controle que teve no primeiro tempo. E mais do que isso, é mantido o Luciano e o Ferreirinha que não conseguiam ajudar na marcação, não conseguiam reter a bola e não conseguiam puxar contra-ataque, né? É nesse momento que eu falo, o ideal seria colocar o Pablo Maia, mas eu não teria tirado o Ferreirinha, e sim o Luciano, porque você precisa, quando você tem um jogador a menos, você precisa de uma válvula de escape, você precisa de um jogador de velocidade para atacar a última linha, para levar um pouco de perigo para o adversário. Você consegue controlar o meio de campo, como até estava conseguindo, e depois puxar o contra-ataque. E não foi o que aconteceu, de fato, né? Então, e a situação dos pênaltis, que eu já falei aqui, 3 pênaltis pessimamente batidos, todos fracos na mão do goleiro, né? Não foi, foi lá no canto, que bela defesa do Santos. Eu sei, eu conheço o Santos, é um ótimo pegador de pênaltis, é um ótimo goleiro, ótimo pegador de pênaltis, mas não foi o caso. Foi muito mais erros por parte dos jogadores do São Paulo, e o Jandrei, os 3 pulou no mesmo canto, e os 3 jogadores do Atlético empurraram para o canto contrário. Portanto, Senna, assim, a análise ela é muito ampla e difícil de ser feita, vou ser muito sincero, sem esquecer o clubismo, sem esquecer a paixão e assim, e levando um pouco para a questão do ex-jogador, cara, o que eu estaria sentindo nesse momento, porque os jogadores de São Paulo todos sabem o que aconteceu. No intervalo eles já sabiam. Ou, possivelmente ali na hora do jogo, ali no banco, alguém já tinha visto e falado, ó, não foi, não é isso. Cara, você imagina a revolta dos jogadores. Então, a análise, peço desculpas pro nosso telespectador do Arquibancada Tricolor, mas a minha análise hoje, ela tá muito mais passional do que... Fala, nação! A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.